Olá, sou Joadir e aqui mais uma vez com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia com a série O Gigante da Galileia. Hoje com o vídeo número 49. Vou falar das relíquias da Paixão de Cristo. Tem um documentário na Netflix chamado Os Mistérios da Fé. Seria bom, se você ainda não viu esse documentário, dá uma olhada lá, depois que você tiver conhecimento aqui desse vídeo, que é bem interessante. Eles enumeram ali alguns itens que nós conhecemos, né? Como a coroa de espinho, como o rosto de Cristo, pedaços da cruz, o cálice, né? O cálice sagrado, etc. Bom, mas se você procurar no Google, fizer a seguinte pergunta no Google: quando começaram as buscas pelas relíquias da Paixão de Cristo? E você vai ver ali que cerca de 200 anos depois da morte do mestre é que começaram as buscas. Por quê? O imperador Constantino, ele institucionalizou o cristianismo como religião oficial de Roma, por essa data aí, mais ou menos, século IV, e um pouquinho depois desse tempo que eu falei, 200 anos e tal. Século IV, mais ou menos, eu não sei a data exata, não lembro, né? Eu até já li, mas eu não lembro a data exata, mas foi no século IV que ele institucionalizou, inclusive o 25 de dezembro, como sendo o dia do nascimento de Jesus, como a festejar o nascimento de Jesus. Não que se diga que Jesus, eles não dizem que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, mas se festejaram por causa do solstício de verão, que eu já expliquei isso, que é onde os dias ficam mais longos, né? Como que nós estamos vivendo hoje, no dia 11 de janeiro de 2024, os dias estão bem longos e tal. Bom, mas então, se passaram 200 anos, digamos assim, depois da morte de Jesus. Então, vamos falar aqui de alguma coisa que aconteceu lá na crucificação e que eu já falei isso em vídeos anteriores. Com relação à vestimenta de Jesus, foi ele dividido, né? Por aqueles soldados mercenários que estavam trabalhando ali naquela crucificação, daquelas três pessoas, né? Jesus e os dois guerrilheiros. Então, eles foram, ao invés de rasgar, como eles fizeram com as vestes dos guerrilheiros, rasgar para cobrir a perna, etc., por causa da areia, da tempestade de areia que havia naquele momento, já falei sobre isso também, eles decidiram ficar com esses objetos e pediram. Então o centurião foi distribuindo, deu a capa de púrpura, aquela capa que Herodes Antipas tinha dado para Jesus, também eu falo sobre isso no vídeo anterior. E aqui, abrindo aqui um parêntese, Herodes Antipas quer dizer como o pai, e ele era realmente ruim, como o pai dele, Herodes o Grande. Bom, a capa de púrpura foi dada para um soldado, um mercenário lá. O manto foi dado para outro mercenário. Seriam aqueles 4 que reivindicaram esses objetos. O cinto para mais um e as sandálias para outro. Aí restava a túnica. Eu também falo sobre isso no vídeo passado. Restava a túnica. E a túnica foi aquele sorteio, né, que eles fizeram e tal. E um daqueles mercenários levou a túnica, porque o dado conforme ele jogou, deu um número maior. Então, esses mercenários estavam ali em missão. Depois que terminou aquilo ali, eles foram liberados e foram para a cidade dele, muitas vezes distante dali, e sumiram e tal, e não se falaram mais nisso. Não se tem registro desses, o que eles fizeram com esses objetos. Talvez deixaram para lá, ficou guardado lá, passou 50 anos, 100 anos, sei lá, morreram
e sumiu por ali. Não se tem notícia. Eu estou falando que supostamente pode ter acontecido isso. Com relação ao cálice sagrado. Ao cálice sagrado também tem uma informação que é só pensar o seguinte: no momento em que Jesus morreu, isso está inclusive na Bíblia, no momento em que ele morreu, houve um terremoto. Aconteceu um terremoto de dois sismos, um mais curto e outro um pouco mais longo, que fez uma não se tem notícia de mortos, né? O cientista não menciona mortos, mas houve abalo, casas e tal, e muitos objetos foram quebrados, inclusive lá no cenáculo, onde foi feita a última ceia, o cientista, quem tá acompanhando está bem lembrado, que eu já falei isso de várias vezes, ele colocou um microfone no lampião que ficava próximo aonde Jesus ia sentar, ou seja, na cabeceira daquele U, né, da mesa em forma de U, ali no ponto central, ele tinha um lampião, colocou um microfone ali, super discreto, né, minúsculo e tal, e esse microfone gravou toda a reunião, né, e depois essa gravação foi ouvida lá no ano 1973, quando eles voltaram, junto uma reunião com o general chamado de Curtis, né, General Curtis, que o chefe dessa missão, né, o diretor dessa missão, General Curtis, ele reuniu com esses cientistas, né, que estiveram lá no ano 30, e ouviram ali e tal. Também falo sobre isso em um vídeo. Bom, nesse terremoto, depois na segunda viagem, aqui, esquecendo de falar, na segunda viagem, ele volta justamente, eu falei no vídeo passado, eu acho, eles voltam para buscar esse microfone que tinha ficado ali no lampião e também para documentar as aparições de Jesus Cristo. Veio o módulo veio até mais aperfeiçoado, né, com as coisas, umas bolinhas parecendo que lembra, né, pelo menos é fácil de falar, dos drones que nós conhecemos hoje, que esses fizeram ali o escaneamento lá do corpo de Jesus, que está no vídeo passado. Bom, então os cálices usados na casa de Elias Marcos, dono do prédio, e dono também, é lógico, desse pavimento, né, que estava na casa, as taças eram todas de cristal. Ele era um homem rico. Então, sempre foi mencionado várias vezes que era taça de cristal, e em um determinado momento, o cientista até volta ao fundo de um dos cálices e até menciona a origem e quem confeccionou e tal. Acontece o seguinte: com o terremoto se quebraram tudo isso, o lampião inclusive. Ele, quando volta para procurar, é claro que ele não ia falar de microfone, mas pediu para ir à sala, e a esposa do Elias Marcos o levou lá no cenáculo, e ele ficou surpreso porque o lampião não estava ali. Aí perguntou para ela, ela falou que o terremoto tinha derrubado tudo, tinha quebrado tudo, e que ela tinha mandado o lampião para um concerto. E depois ele acha, depois é vídeo, falaria sobre isso num vídeo futuro. Bom, então os cálices foram quebrados. E não era cálice de madeira, era cálice de cristal. Então, ou seja, não existe cálice sagrado. Supostamente o cálice que Jesus, que existia, os cálices eram iguais, não tinha um cálice diferente para Jesus. Então o cálice que ele bebeu, e que todos beberam ali o vinho, né, era um cálice igual aos outros. Então não tem como diferenciar um cálice, dizer que o mestre bebeu. Não, isso seria uma coisa impossível, né? No meu ponto de vista. Isso não está no livro, no volume 1 da saga Operação Cavalo de Troia. Isso é no meu ponto de vista. Se quebrou tudo, e se os cálices eram iguais, não tem como diferenciar um cálice. Isso é uma lógica, né? Lógica minha. Bom, então,
não tem como se falar em Santo Graal, não tem como se falar nisso, na minha opinião, já que quebrou e tal, se destruiu ali. Bom, com relação a coroa de espinho, nós vimos perfeitamente, falei perfeitamente sobre isso, quando Jesus Cristo desce da cruz, quando eles descem o corpo de Jesus da cruz, pega o patíbulo ali e descem e tira os cravos, um daqueles verdugos arremessa aquela coroa de espinho, que era de gravetos, digamos assim, de espinhos, né? Que eu coloco o nome como sendo joio, né? Que se fala muito na Bíblia, joio, separar o joio do trigo. Eram espinhos, né? Então, o que eles usavam, pegavam aquilo, colocavam junto às madeiras, e quando aquilo secava, eles usavam aqueles espinhos, aquelas coisas, para acender o fogo. Então, era ramos, né, espinhosos, era isso. E quando o corpo está no chão, o verdugo pega e joga aquilo, arremessa aquela coroa cheia de sangue, né? Joga pelo precipício, né? Ali. Porque como que era o Gólgota, já foi explicado isso. Tinha um platô, né? Ali, mas ele era alto e era vegetação de embaixo e tal. Então eles jogavam ali, foi jogado ali. E nem o José de Arimateia, nem Nicodemo que estava ali, prestaram sequer atenção a isso. O verdugo simplesmente pegou assim e jogou aquilo como sendo uma coisa normal, jogou e tal. Portanto, era de madeira. Era galhos, né, de madeira que seriam usados depois de seco, ou talvez já estivesse até seco, para acender fogo. Então, se passaram 200 anos, seria realmente um milagre que isso aí estivesse preservado, né? Com relação à foto, tem também nesse documentário, aparece lá o rosto de Cristo, né, que é venerado lá, etc., pelos fiéis. Cavalo de Troia nos apresenta um desenho feito a carvão por um morador lá daquela época. Ele fala aqui, ó, é um desenho de Jesus de Nazaré, obra de Assur, na cidade de Hipos. 13 de outubro do ano 28, foi quando o cientista comprou essa foto aqui, ó. Esse desenho é um desenho feito a carvão e que o cientista comprou no ano 28 da nossa era. Bom, essa seria, aqui é uma coisa melhorada, bem melhorada, essa seria a imagem mais próximo de Jesus Cristo que mencionado pelo cientista, quando ele chegou, assim que Jesus Cristo chega lá na casa de Lázaro, logo no primeiro vídeo eu falo sobre isso, assim que Jesus Cristo chega na casa de Lázaro, ele faz uma descrição completa, o cientista faz a descrição completa de Jesus, e é mais ou menos parecido, conforme a descrição dele, é mais ou menos parecido com essa imagem, é mais ou menos essa imagem. Essa imagem aqui já é uma outra coisa, mas Jesus tinha mais ou menos essa imagem. E esse aqui é a prova de que o escritor ganhou esse desenho, tá vendo? Ele guarda com muito carinho. Esse aqui é o escritor e o desenho que ele ganhou do cientista. Essa foto aqui também é um trabalho, acho que de bronze isso aqui. Também tem mais ou menos seria mais ou menos a descrição de Jesus, né? Conforme o nariz, a barba, etc, etc. Bom, ali naquele documentário também tem uma foto ali que não tem nada a ver com isso aqui, sabe? Não tem nenhuma semelhança
com essas fotos, com essas que eu mostrei aqui, tá? Bom, com relação ao Santo Sudário, eu vou fazer um vídeo só do Santo Sudário, só falando sobre o Santo Sudário. Bom, mas então, o que o cientista diz sobre tudo isso? Ele fala o seguinte, aqui no rodapé da página 483, ele diz o seguinte, como bem sabem os seguidores das igrejas, especialmente da católica, o número atual de relíquias supostamente relacionadas ou pertencentes à paixão do Galileu supera o milhar. Ou seja, são mais de 1000 relíquias espalhadas nas igrejas, né? Com toda a fé dos cristãos, daquelas pessoas que acreditam que aquelas pessoas que apresentam aquela relíquia ali, seja a pessoa, né, que realmente aquilo ali seja verdadeiro. A fé do cristão, né? Isso do ponto de vista objetivo, diz o cientista. Vou repetir. Do ponto de vista objetivo, arqueológico e científico, é tão absurdo quanto impossível. Nós vimos aí que não chega a 10 as relíquias, né? Aí ele fala que na Basílica de Saint-Denis, na Argenteuil, ao norte de Paris, conserva-se, por exemplo, uma suposta túnica sagrada. E outro tanto ocorre na Catedral de Trevoux. Com o devido respeito aos que creem em ambas as túnicas, nenhuma delas pode ser a que usou o mestre da Galileia. Na primeira, não obstante as dimensões serem aproximadas e não mostrarem costura, o cânhamo nada tem que ver com a natureza das vestimentas usadas habitualmente pelos hebreus naquela época. Algodão, lã e linha, que eles usavam naquela época. Quanto à segunda, ainda é mais difícil de identificar. Trata-se de uma série de fragmentos de um tecido muito fino e pardacento, envolto e protegido contra as traças entre dois panos. Um deles é de seda adamascada, fabricado possivelmente no Oriente entre os séculos 6 e 9. Entre os séculos 6 e 9. E a túnica foi doada aí no século I, no ano 30. Com os cravos e a cruz de Cristo ocorre algo parecido. Segundo a tradição, a piedosa imperatriz Santa Helena os desenterrou no século IV. Para começar, duvido que as forças romanas perdessem tempo e dinheiro, entre parênteses aqui, perdessem dinheiro sepultando os estípes e o patíbulo, assim como os cravos, após cada execução, como pretende alguns exegetas e tal, conforme é mencionada a mãe do imperador Constantino. Com relação aos cravos e as cruzes, eu quero dizer o seguinte, é sabido que, isso história com H, é sabido que o patíbulo, aquela trave, que eu mostrei várias vezes aqui, aquela trave, ela formava a cruz no momento em que o crucificado, já pregado nela, era içado com a ajuda de 4 ou 5 soldados, içado e colocado ali, encaixado lá na estaca vertical que já estava ali, fincada na rocha. Então a cruz só era formada nesse momento. Então não existia cruz. Existia uma estaca e um patíbulo que era içado com o condenado já pregado ali. E depois disso, aquele patíbulo era reutilizado. Era levado lá para o depósito e era reutilizado. Então,
Como saber que aqueles fragmentos foram realmente da cruz de Jesus? Já volto a dizer, não tinha cruz, né? Mas daquela madeira utilizada ali na crucificação de Jesus. Se passaram 200 anos depois que ele morreu, né? Que ele foi crucificado, e que começaram a procurar essas coisas. Com relação aos cravos, com certeza, eles arrancaram os cravos e jogaram no mesmo lugar que jogaram ali a coroa de espinhos. O cientista não menciona isso, apenas diz que arrancaram, os cravos foram retirados. Mas, na verdade, eram 12 cravos na mesma hora, no mesmo local, né? 4 em cada cruz. Como saber que cravo era que esteve com Jesus? Porque não tinha nenhuma importância para os romanos, para os soldados ali, aqueles crucificados. Para ele eram zelotes, eram pessoas que estavam em guerra constante contra eles. Os mercenários tinham conhecimento de que eram zelotes, os 3. Então, para eles, não tinha valor nenhum. Era como se fosse bicho, animais. Tanto é que depois eles eram jogados lá no precipício. Não tinha direito nem a uma sepultura. Né? Jesus, porque era um cara amigo de José de Arimateia, que era um ricaço ali, e ele foi lá e pediu a Pilatos o corpo de Jesus e conseguiu e tal. Fora isso, os 2, naturalmente, foram jogados ali na guena, que eles chamavam de inferno, porque estava sempre pegando fogo, onde eles queimavam tudo ali. Bom, então, fragmentos da cruz diz aqui que se fossem juntados, dá para fazer um bosque. Outra informação de pesquisadores, cientistas, dizem que daria para construir um iate, digamos assim, a madeira, que estão espalhadas nas igrejas da Europa e do mundo cristão, né? E, inclusive, no Brasil, na Catedral Metropolitana, no Rio de Janeiro, tem lá um pedaço sendo que identificado como sendo um pedaço da cruz onde Jesus foi crucificado. Bom, cabe a você fazer seria interessante, caso você queira, ou já viu, ver o documentário e ter em mente o básico que é a busca, volto a repetir, a busca pelas relíquias da paixão de Cristo começaram a acontecer 200 anos depois da morte do nosso mestre, Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. É um conhecimento diferente daquilo que a gente aprendeu, né? Daquilo que a gente tem sempre soube, né? É um conhecimento diferente, mas que a gente pode analisar com base no conhecimento. Achismo não. Achar que aconteceu ou que não aconteceu é achismo. Tem que ser a base do conhecimento. Pega o livro, né? Leia ou pesquisa na internet e tal. Bom, então compartilhe esse vídeo. Dê o seu like se você gostou do vídeo. Faça o seu comentário. Seja o que você quiser comentar ali, eu vou responder a você. A minha dedicação hoje é total ao Cavalo de Troia, depois os vídeos, né, de Cavalo de Troia, depois do meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho normal, eu trabalho no cartório, e à noite eu faço os vídeos, né, eu faço os vídeos, eu estudo e tal. Bom, então, voltando, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, e ative a sineta para o próximo vídeo que eu vou falar sobre o Santo Sudário. O Santo Sudário merece um vídeo só para ele. Um vídeo único para falar do Santo Sudário, aquele manto
que foi enrolado Jesus Cristo ali e levado para a cova, lá para o túmulo de José de Arimateia. Gratidão profunda pela sua atenção.